Ela achou que estava perdendo. Perdendo amor, perdendo companhia, perdendo um pedaço de si. Mas o que ela não sabia é que enquanto dizia adeus ao que não a fazia feliz, estava dando boas-vindas a algo muito maior. Porque às vezes, o fim que dói é o começo que salva. Ela achou que estava perdendo. Perdendo um amor, perdendo companhia, perdendo um pedaço de si que acreditava só existir ao lado dele. O primeiro impacto da ausência foi como um golpe seco. O silêncio no celular parecia mais alto que qualquer barulho. A cama, tão pequena para dois, parecia grande demais para uma só. Os dias, que antes tinham um roteiro previsível, agora eram um território vazio, sem direções. Ela sentia um vazio no peito que confundia com solidão. Mas a solidão verdadeira não era o que ela estava vivendo. O que doía era o espaço que ficou depois que tirou dali tudo o que não a preenchia de verdade. Era o eco das próprias concessões. Por muito tempo, ela moldou sua vida para caber na dele. Se adaptou às ausências, às respostas tardias, aos gestos pequenos demais para um amor tão grande quanto o que ela dava. E quando ele foi embora, levou junto os hábitos que ela tinha criado para sobreviver naquele pouco. No início, parecia que tudo o que ela conhecia estava desmoronando. E de certa forma estava mesmo. Mas o que ela ainda não via é que o que estava caindo não era ela. Eram as paredes que a mantinham pequena. Os primeiros dias foram uma batalha silenciosa. Ela acordava e olhava para o celular antes mesmo de abrir os olhos completamente. Não havia mensagens, e no fundo ela sabia que não haveria. Tentou se ocupar para não pensar. Se afundou no trabalho, em tarefas domésticas, em qualquer coisa que preenchesse os minutos. Mas à noite, o silêncio voltava. E com ele, as lembranças. Lembranças que vinham editadas pela saudade. Só as partes bonitas, só os sorrisos, só os momentos bons. Era como assistir a um filme cortado, sem as cenas ruins, sem o peso que a fez querer mudar. E foi aí que ela percebeu. A mente gosta de romantizar o que já passou, gosta de dourar a memória para que ela pareça mais valiosa do que realmente foi. E se ela quisesse seguir em frente, teria que aprender a lembrar de tudo, não só do que era bonito. Começou a anotar. Cada ausência, cada desculpa, cada vez que sentiu que estava sozinha, mesmo acompanhada. E quanto mais escrevia, mais percebia que não estava perdendo tanto quanto imaginava. Ainda assim, havia dias em que o peito apertava, em que ela se perguntava se tinha feito a escolha certa. Se por acaso estava deixando escapar algo que poderia ser consertado. Mas no fundo sabia, conserto não existe quando só um quer reparar. E ela já tinha tentado por dois, por muito tempo. Aos poucos, a dor começou a se transformar. Deixou de ser uma ferida aberta e passou a ser como uma cicatriz que lateja de vez em quando, mas já não sangra. E nesse espaço de menos dor, começou a aparecer algo novo. Curiosidade. Curiosidade sobre si mesma, sobre como seria viver sem medir cada passo para não desagradar, sobre como seria acordar e ter a própria paz como prioridade. Ela percebeu que estava diante de um território que nunca tinha explorado, a própria liberdade. E pela primeira vez, começou a se perguntar não o que ele pensaria, mas o que ela queria. O que ela queria no começo era simples: respirar. Respirar sem o peso constante de tentar prever reações. Respirar sem ter que traduzir gestos frios em supostas provas de amor. Com essa pequena liberdade, começaram a vir mudanças sutis. Ela voltou a ouvir músicas que gostava, mas que ele dizia ser bobas. Voltou a vestir roupas que faziam ela se sentir viva, mesmo que ele preferisse outra cor, outro estilo. Voltou a rir de coisas que só ela achava graça.
e com cada pequeno retorno, sentia que estava recuperando pedaços de si, pedaços que não foram roubados, mas que ela mesma tinha deixado para trás, na tentativa de manter a relação funcionando. Ela começou a entender que o amor não deveria custar identidade, e que se custa, não é amor, é barganha emocional. Houve resistência interna. Uma parte dela ainda dizia que seria mais fácil voltar, aceitar as mesmas condições e evitar o desconforto da mudança. Mas outra parte, cada vez mais forte, sussurrava que o desconforto da transformação era muito mais leve do que o desconforto de se perder. Essa nova voz foi ficando mais alta, e com ela vieram novas escolhas. Ela voltou a frequentar lugares que gostava, mas que havia deixado porque ele não curtia. Ligou para amigos que não via há meses, disse sim para convites que antes recusava para ficar disponível, caso ele resolvesse aparecer. E percebeu que a vida, quando a gente se coloca nela, começa a responder. Novas conversas, novas risadas, novos olhares. Não como substitutos, mas como lembranças vivas de que o mundo é grande demais para caber em um relacionamento que encolhe a gente. Com o tempo, a ideia de perder foi se esvaziando. Ela passou a ver que na verdade estava ganhando. Ganhando tempo, ganhando espaço, ganhando clareza sobre o que queria e principalmente sobre o que não queria mais. Foi quando percebeu que não era ele quem a definia. Nunca foi. O que definia quem ela era eram suas escolhas. E ela tinha escolhido por muito tempo se encaixar no molde dele. Agora estava escolhendo outra coisa, se expandir. E nessa expansão não havia lugar para o medo de ficar sozinha, porque pela primeira vez ela sentia que estava inteira consigo mesma. O mundo à volta começou a parecer mais colorido. Não porque a dor tivesse desaparecido por completo, mas porque ela não era mais a única cor que existia. Ela voltou a reparar em detalhes: o cheiro do café pela manhã, o som da chuva, a sensação de caminhar descalça na grama. Pequenas coisas que pareciam insignificantes, mas que eram lembretes constantes de que a vida é feita de muito mais do que ela estava vivendo antes. E foi nesses detalhes que ela começou a se encontrar. Não em um evento grandioso, não em uma revelação dramática, mas no acúmulo de pequenos momentos em que ela se sentia presente. Houve recaídas, dias em que a saudade bateu forte e ela quase enviou uma mensagem. Mas antes de fazer isso, lembrava-se de como se sentia nos dias comuns ao lado dele, e não só nos dias bons. Essa memória completa era o que a mantinha firme. E com o tempo, as recaídas foram ficando mais raras. Não porque ela o esquecesse, mas porque começou a lembrar mais de si do que dele. Ela percebeu que não estava apenas se recuperando de um fim, mas se construindo para um começo muito maior. O começo de uma vida onde ela fosse a protagonista. Hoje, quando olha para trás, ela entende que nunca esteve realmente perdendo. O que estava acontecendo era um desmonte, doloroso, mas necessário, de tudo aquilo que não a servia mais. Ela se reencontrou naquilo que acreditava ter perdido, na coragem de seguir em frente, na paz de não depender da aprovação de alguém, na força de se sustentar sozinha. E esse reencontro valeu cada passo, cada lágrima, cada silêncio. Ela achou que estava perdendo, mas estava se encontrando. E no fim, percebeu que o verdadeiro ganho não foi se libertar dele, mas se libertar da versão dela que acreditava que só seria completa ao lado de outra pessoa. Agora, ela sabe que estar só não é estar vazia, é estar cheia de possibilidades, cheia de caminhos que ela mesma pode escolher e, acima de tudo, cheia de amor próprio, aquele que nunca deveria ter deixado para depois. E no fim, ela entendeu que cada passo que parecia afastá-la de alguém a aproximava ainda mais de si mesma. Porque perder o que não nos pertence
é apenas abrir espaço para o que realmente é nosso. Pausa. Ela achou que estava perdendo, mas na verdade estava se encontrando. Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários: "Me encontrei". Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais reflexões inspiradas em Carl Jung. Até a próxima.